Graça e paz, irmãos, graça e paz. Sabe que eu gosto do momento de avisos na igreja, porque o momento de avisos são os registros desse circular e do mover do Espírito na igreja. Então, o momento de aviso é um momento muito espiritual. Ver o quanto Deus está agindo na igreja e quanto mais avisos, mais ação do Espírito na igreja. Então, é muito bom, é muito bom. Inclusive, na comunidade na qual eu faço parte, nós temos um tempo de oração no culto pela manhã, e esse tempo de oração é após os avisos, porque os avisos se tornam motivos de oração. Então a gente apresenta ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas coisas que Ele nos permite organizar e fazer e viver como igreja, e já enquadra a dinâmica dos avisos como expressão de culto. Então eu vou orar agradecendo ao Senhor pelos avisos dessa manhã, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos juntos aqui. E agradecemos pelo Teu mover nessa igreja, especialmente agora na retomada das home churches. Que o Senhor, em cada um desses lares, se manifeste plenamente, trazendo muita liberdade, muita ação do Teu Espírito, muita cura, muita santidade, muita devoção, muito reencontro, muitos encontros. E também pedimos ao Senhor que abençoe essa nova iniciativa do culto pela manhã, para que essa igreja seja plena, cheia de pessoas que te buscam e te encontram aqui de manhã e à noite. Muito obrigado pela liderança dessa igreja, pela visão que o Senhor tem dado. E agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor transforme o nosso coração em território fértil, para que a semente encontre um território disposto a obedecer ao Senhor e ser transformado pela Tua palavra de uma forma que só a Tua palavra pode fazer. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus queridos. Às vezes que eu tenho vindo com vocês aqui, eu tenho usado esse espaço para pensar um pouco no nome que a igreja tem, esse nome bonito de uma igreja livre. E vocês sabem, essa declaração ela pode ser uma declaração burocrática, pode ser simplesmente um selo no CNPJ da igreja, mas ela pode ser uma realidade na vida da igreja também, onde o CNPJ expressa aquilo que cada um que passar por aqui vai perceber nessa comunidade. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam adorando ao Senhor de uma maneira muito especial. Eu falei, essa igreja honra o nome que tem. E, acima de tudo, honra o Senhor que tem. Então, que o Senhor leve no coração de vocês essa realidade para o dia a dia de vocês. Porque essa cidade, esse país, carece do testemunho de uma igreja que sabe redefinir, à luz do Evangelho, o que vem a ser liberdade. Esse país merece, precisa, carece desse testemunho. Daquele que você chega no lugar de trabalho, encontra uma situação difícil, mas a sua reação é diferente das demais reações. E as pessoas dizem, e por que você reage assim? E você dá um pequeno sorriso, bom, senta que eu vou lhe contar essa história. E você conta essa história desse encontro com o Senhor que o transformou, que o tornou livre de uma maneira plena. Porque a nossa liberdade não é uma ideia, a nossa liberdade é uma pessoa. É Cristo, é Cristo. Bom, comecei pela conclusão, porque se você dormir, já entendeu o sermão de hoje. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, falando sobre essa liberdade. Assim, os irmãos que precisarem entrar em espírito de oração por causa do sono, pode descansar em paz, tranquilo no Senhor aqui. Mas vou tentar acordar você durante o sermão, vocês preocupem não. Gálatas capítulo 5, os primeiros 6 versículos. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer,
Todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça de Deus, a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa em amor. Qual é a atenção de Gálatas? Essa igreja recebeu do apóstolo Paulo o evangelho de Jesus Cristo. E eles descobriram que, sendo gentios, eles eram também alvo do plano salvador de Deus. No capítulo 1, versículo 4, Paulo descreve que esse plano de Deus que enviou o seu Filho para que aqueles gentios da Galácia também fossem parte da igreja, do povo de Deus. E a igreja recebeu isso com muito bom ânimo, com um bom coração. No entanto, onde o apóstolo Paulo andava, água atrás vinham os falsos mestres, dizendo o seguinte: é verdade o que o apóstolo Paulo diz, mas se você quiser ser verdadeiramente filho de Deus, você tem que, antes de ser filho de Deus, ser judeu. Você tem que se circuncidar, cumprir a lei, aí então você será filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo enfrentou essa situação na Galácia, porque essas pessoas muito rapidamente deram ouvidos a esse falso evangelho, a esses falsos mestres, que dizia que a liberdade de Cristo não era suficiente, que para ser cristão você tem que ser primeiro judeu e então ser cristão. Nós não temos problemas hoje com a circuncisão, mas temos outras ideias, outros pensamentos que querem diminuir a suficiência da obra de Cristo. E nós corremos o risco de transformar uma realidade da igreja, que é viver livre pelo Espírito, em algo que seja burocrático, em algo que seja apenas uma declaração, mas não uma vida da igreja. Nós podemos facilmente repetir expressões, transformar convicções em ideias e, na prática, viver de tal forma que a nossa liberdade fica correndo risco, que o sacrifício de Cristo corre o risco, porque nós vamos acrescentando à obra de Cristo outras coisas, outras ideias, que ao invés de nos libertar, nos leva de volta para a escravidão. Nos leva a uma situação na qual o sacrifício e a obra de Cristo não é plena e suficiente, porque acrescentamos à obra de Cristo coisas. No caso dos Gálatas, essa tentação de voltar à circuncisão. Eles estavam mais preocupados com o sinal externo no seu corpo do que com a realidade interna do Espírito nas suas vidas. Então a gente precisa se perguntar: será que existe em nossos dias alguma ideia, alguma coisa que eu acrescento àquilo que Cristo fez, para que, em base a isso, eu defina a minha liberdade cristã? Ou será que aquilo que Cristo fez, esse Espírito que agora em mim habita, essa vida que agora eu vivo pelo Espírito de Deus, é suficiente, é plena, na qual eu encontro satisfação? Então, o apóstolo aqui vai falar sobre a liberdade. Que liberdade é uma palavra muito especial. É uma palavra que por séculos tem inspirado multidões. Tem palavras que nunca saem de moda. Liberdade é uma delas. A outra palavra que nunca sai de moda é crise. Não é? A gente ouve crise a vida inteira, não é a palavra crise, 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 crise. Liberdade é outra palavra. Os poetas cantam a liberdade em verso e prosa. As artes, as demais formas de artes falam sobre liberdade. A palavra liberdade é poderosa no campo da política, atrai milhares de pessoas. Pessoas perdem a vida para defender a liberdade. Pessoas perdem a vida por causa da ideia de liberdade. Essa palavra mobiliza, não há nenhuma dimensão da cultura que não esteja impregnada do anseio de liberdade. A questão é saber se a nossa cultura define liberdade da mesma forma que o Evangelho define liberdade. Então, não é simplesmente uma palavra, ela tem um significado especial.
E nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo se dedica a explicar que tipo de conceito a vida cristã tem para significar liberdade. No capítulo 4, anteriormente, o apóstolo Paulo diz assim: por causa da obra de Cristo, nós que vivíamos longe de Deus, fomos feitos filhos de Deus, justificados por Deus. Não somente feitos filhos de Deus, mas fomos feitos herdeiros de Deus. Olha que movimento interessante. Deus em Cristo transforma a cada um de nós em filhos. Nós transferimos a Jesus o nosso pecado. Ele assume o nosso pecado, torna possível a nossa filiação a Deus. Mas Jesus, na sua obra, transfere a nós o título de herdeiros. Então, não somente filhos, mas herdeiros de Deus. Agora, se nós somos filhos e herdeiros de Deus, somos livres. Portanto, essa declaração de filho e herdeiro de Deus tem implicações éticas, implicações importantes para a nossa conduta. Eu não posso, torcendo para o time A, vestir a camisa do time B pela rua. Não vai dar certo. Essa conduta não corresponde. Eu não vou dizer que time que eu torço. Ainda mais nessa região aqui que é perigosa. Não é verdade? O fato é que, por ser livre, por ser herdeiro, por ser filho de Deus, a minha conduta deve expressar essa condição. Não pode ser simplesmente uma declaração dos lábios. Tem que ser uma confirmação de vida. Se você é livre, como é que um livre vive? Se você é livre, como é que um livre pensa? Se você é livre, como é que um livre gasta o seu tempo, gasta o seu recurso? Se você é livre, como é que você trata a sua família? Se você é livre, como é que você educa os seus filhos? Se você é livre, como é que você usa a televisão, usa a internet? Se você é livre, como é que você se comporta no trânsito? Porque a forma como nós damos testemunhos dessa nova condição em Cristo é que nós somos livres, filhos e herdeiros. Não precisa mais nada, precisa? Então, como é que a gente transforma essa situação, que é uma condição, em um estilo de vida? A igreja da Galácia, sendo filha e herdeiro, decidiu que na sua conduta era importante ter uma marca física para a sua condição ser selada com Deus. E o apóstolo Paulo diz, não, mais importante do que... Aliás, ele diz, não é nem importante ter essa marca física. Ter ou não ter não é importante. O mais importante é que aquele que é filho e herdeiro de Deus é livre, e a sua vida deve manifestar essa liberdade. Então, nós vimos que a forma cristã de definir a liberdade é que liberdade é muito mais que uma ideia. Liberdade cristã é uma pessoa. Cristo nos libertou. Versículo 3 diz, volto a dizer, todo aquele... Não, versículo 1, desculpe. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Cristo nos libertou. Essa liberdade se expressa em um outro modo de vida. Não dá para seguir proclamando uma liberdade em Cristo e vivendo da mesma forma. A nossa maneira de viver deve expressar isso. No versículo 1, nós temos essas duas modalidades de vida. Você pode viver submetido à escravidão, é um tipo de vida. Ou você pode viver submetido ao Espírito. No versículo 5, olha que lindo no versículo 5. Mas nós que vivemos pelo Espírito. Lindo isso. Se você passar um pouquinho na página, no versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie as suas vidas. Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Eu já contei para vocês como é que a minha mãe faleceu? Não? Contei? Não? Muito bem. Meu pai e minha mãe eram batistas. Mas não é batista. Era um batistaca. Sim. Papai era um pastor batista muito rígido. Muito rígido.
Em 1980, mamãe teve um câncer. Ela reuniu a família, ela tinha 40 anos. Nós nos reunimos, eu, minha irmã, meu pai, e ela trouxe a notícia: olha, eu tenho um câncer, mas não se preocupem, esse câncer não vai produzir morte. Eu já pedi ao Senhor mais 15 anos de vida, porque eu quero terminar umas coisinhas, e em 15 anos a gente vai se conversar, mas vai ficar tranquilo. Eu olhei para o meu pai assim, eu falei: papai, minha mãe está ficando pentecostal, porque sabe como é que é esse negócio? Mas falei, está tudo certo, né? Com a minha mãe a gente não discutia, não. Ela dizia a gente sim, ou sim, senhora, eu não é. Ela foi para o tratamento, tratou na época o Dr. Campos da Paz, um grande cancerologista no Rio de Janeiro. E ele disse: Estela, a gente tem que tratar essa situação. Não se preocupe, doutor, o médico, Deus vai me curar, eu já pedi a cura. Estela, tudo bem, eu não acredito nisso, mas vamos fazer aqui o tratamento. De fato, houve uma regressão no câncer, mas o médico, preocupado, fez todo aquele processo de radioterapia e durante 10 anos ela teve que passar por essas checagens. Ela fez as coisinhas dela, ela terminou a faculdade dela, ela viu os filhos casando, ela começou o seu programa de rádio evangélica, e mamãe era a Xuxa evangélica de Nova Friburgo. Ela tinha um programa no rádio contando história aos pequeninos. Até o dia de hoje eu encontro pastor que ouviu do evangelho pelo rádio com as historinhas que mamãe contava. Chegou 1995, janeiro, 15 anos depois. Meu pai me liga: meu filho, você pode vir ao Rio? Posso, papai, por quê? Sua mãe está no hospital, parece que a coisa é grave, o médico quer conversar com a gente. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui com meu pai ao hospital, dessa vez o médico era um cristão, e ele falou assim: eu chamei vocês aqui porque eu preciso dar uma notícia ruim para vocês, eu queria saber se eu conto para a mãe de vocês ou não. Eu olhei para o meu pai assim: papai, há 15 anos. Ele disse: pode falar. Chamou a minha mãe entrou no consultório: doutor, já sei, é câncer, não é? É. Quanto tempo de vida eu tenho? E aí o médico disse: acho que uns 3 meses. Ela: 3 meses é muito pouco tempo. O médico olhou assim: como assim? É porque em janeiro, dia 27, vai nascer minha primeira neta, depois em março vai nascer a segunda neta, preciso ver essas netas. O médico: como assim? Eu falei: doutor, não mexe com ela não, não mexe com ela não. Se ela falou que é assim, deixa quieto. Ele: bom, então tá bem. Nasceu a minha filha, nasceu a minha sobrinha. No dia 5 de outubro, mamãe me liga: meu filho, você pode vir ao Rio? Posso. Por quê, mamãe? Deus me disse que eu vou morrer no domingo. E eu preciso conversar com você algumas coisas antes. Eu falei: posso falar com meu pai? Pode. Eu falei: pai, você ouviu o que a mamãe acabou de dizer? Ela disse que Deus me disse, Batista me dizendo um negócio desse, Deus me disse. Ela está bem ou os remédios estão afetando? Ele disse: meu filho, é melhor você vir aqui para o Rio. Ela está muito tranquila. Eu cheguei no Rio, no dia seguinte. Ela falou assim: meu filho, abra essa gaveta. Eu abri a gaveta. O que é isso, mamãe? São as minhas dívidas. Eu falei: mamãe, você tem muita dívida. Ela falou: eu sou como o Brasil, cresço fazendo dívida. É desse jeito. Abre a outra gaveta. Eu falei: o que é isso? As minhas contas bancárias. Você vai pagar todas as dívidas. Tá bom. Segundo, eu dei muito trabalho para o seu pai nesses últimos tempos. Depois que eu falecer, eu quero que você mande ele para um lugar bonito no Nordeste, para ele descansar uns 15 dias. Bote ele no avião e mande ele para um hotel para ele descansar. Tá certo, mamãe? Anotado aqui. Não quero que jogue terra em mim. Compra uma gaveta, um caixão com vidrinho e contrata um maquiador, porque eu quero morrer bonita. Falei: sim, senhora. Abre o guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa. Está vendo esse vestido lilás aqui? Estou vendo, mamãe. Esse vestido é da União Feminina Missionária. Eu quero ser enterrada com esse vestido. Sim, senhora. Abra a minha Bíblia. Abri a Bíblia. O que é isso aqui, mamãe? É a ordem do culto. Eu gostaria que o coro cantasse esses hinos, que esse texto fosse pregado e fosse assim o culto fúnebre. Está certo, mamãe? Tem mais uma coisa. Pois não, mamãe. Seu pai está muito jovem. Ele precisa casar de novo. Eu tenho uma amiga joia para ele casar. Eu falei assim: mamãe, se ela me desculpe, mas eu não tenho coragem de falar isso com meu pai, não.
Eu nunca chamei meu pai nem de você. Eu chamei ele de senhor. Como é que eu vou sugerir para ele casar? Ainda vou indicar o nome? Só me perdoe, mas isso eu não vou falar, não. A mamãe falou, você não vai falar? Eu falei, não vou falar, não. Tudo bem. Chamamos o médico. Ela estava se sentindo cada vez mais fraquinha. Chegou o domingo, dia 8. Ela disse, por favor, chama os meus vizinhos. Eu quero me despedir de todos eles. E chama os familiares que estão por perto também. Tá bom. Chamou os vizinhos, se despediu de todo mundo, chamou os familiares. Deu 8h30 da noite, ela pediu que nós ficássemos ao seu redor no quarto. O médico chegou e disse, olha, Estela, é melhor você ir para o hospital, porque você vai ficar muito malzinha e vai sofrer muito. Ela disse, não, senhor, eu vou me encontrar com o meu Senhor, onde eu sempre me encontrei com Ele, nesse quarto. Então ela pediu que nós cantássemos hinos e lêssemos salmos. 9:45, ela pediu que eu colocasse as suas mãos assim no peito. Eu coloquei as suas mãos no peito, ela olhou para a gente, deu um sorriso, caiu uma lágrima, fechou os olhos e foi ao encontro do Senhor. Eu perguntei para o papai assim, papai, você é pastor há mais tempo do que eu. O que aconteceu aqui? Ele disse, meu filho, a gente morre da mesma forma como a gente vive. A sua mãe viveu com o Senhor dessa forma e foi se encontrar com Ele dessa forma. Uma vida guiada pelo Espírito, ao ponto de saber do Senhor o dia desse encontro, dia 8 de outubro de 1995. 2 anos e meio depois, meu pai me liga. Meu filho, tomei uma decisão, queria consultar com você. Falei, pois não, papai, qual a decisão que você tomou? Eu decidi casar-me novamente. Falei, é mesmo? Que interessante. O senhor tem alguma ideia de como vai fazer isso? Eu escrevi uma carta para uma amiga da sua mãe, perguntando se ela queria casar comigo. Eu falei, não acredito. Falei, pai, para quem o senhor escreveu essa carta? Eu escrevi para a Luísa. Falei, verdade. O que ela respondeu, meu pai? Sim, ela quer casar comigo, vai se casar comigo. Eu estou ligando para você porque eu quero saber se você vai fazer meu casamento. Faço. Já tem até a primeira frase do sermão pronta. É mesmo? Eu vou começar o sermão dizendo assim, você foi muito obediente à minha mãe até o dia de hoje e está casando. Ele falou, você não vai falar isso, não. Se pagar pouco, eu falo. Tem que pagar muito. Eu fiz o casamento do papai com a Loeci e ele foi muito feliz nesse casamento por mais 20 anos. Uma vida conduzida pelo Espírito. E eu com meus preconceitos contra os batistas e a minha mãe do jeitinho dela no fogo, discernindo o tempo e esse momento, essa sensibilidade de ouvir do Espírito. Minha filha, arruma a sua casa, prepara as suas coisas, porque você vai se encontrar comigo, no domingo. No domingo. Minha mãe acertou o dia e meu pai acertou a forma. Eu já falei para Deus, para manter a tradição da família, mamãe acertou o dia, papai acertou a maneira, eu quero acertar o dia e a maneira. Eu falei, Senhor, quando eu tiver com 92 anos, terminando a maratona do Rio de Janeiro, quando eu cruzar a linha, já pode, em vez de receber medalha, receber uma coroa. Então, se vocês ouvirem que eu estou correndo a maratona com 92, é esse dia que ele vai, tá bom? Então é isso. Essa liberdade nos leva a um outro modo de vida. Não é um tipo de liberdade que autoriza a mim ou a você fazer qualquer coisa com quem e onde quiser. Olha o versículo 13. O que diz essa liberdade cristã? Diz assim, portanto, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Ou seja, a liberdade cristã não é uma liberdade que me dá um cheque em branco para fazer o que eu quero. A minha liberdade cristã é uma liberdade que nos faz obedecer a Deus. A nossa liberdade, ela está vinculada a essa obediência a Deus. Não é para que eu satisfaça os desejos da minha natureza pecaminosa. É uma liberdade para, em obediência a Deus, ser livre.
é diferente da maneira como o nosso mundo define liberdade. Porque essa é uma liberdade do Evangelho, essa é uma liberdade em Cristo, essa é uma liberdade do Filho e do herdeiro de Deus. Então, essa liberdade de Cristo questiona esses conceitos de liberdade que são plena expressão de desejos, sentimentos e necessidades, esses nossos impulsos. Isso me faz lembrar um pouco do debate que nós tínhamos na universidade na década de 70 e década de 80. Eu fiz história na UFRJ, e nessa época o negócio pegava fogo. Quem for dessa época, ela vai lembrar como pegava fogo nessa época. Então, os marxistas na escola, por exemplo, brigavam muito comigo, dizendo o seguinte: vocês cristãos têm um conceito inadequado de ambiguidade. Vocês não conseguem ver as ambiguidades sociais. E a minha resposta para eles era: vocês têm um conceito superficial da ambiguidade do coração. Vocês não conseguem chamar de pecado o que é pecado. Vocês não conhecem as ambiguidades do coração. Então, é verdade que existem ambiguidades sociais, mas a liberdade que Cristo nos promove, nos promete, nos concede, é essa liberdade que nos livra das ambiguidades mais profundas da realidade do nosso coração, de dentro para fora. De dentro para fora. Então eu dizia, é verdade, nós podemos ser ingênuos com relação à sociedade, mas no que diz respeito à realidade do coração, o Evangelho é muito mais radical do que qualquer outra ideia, qualquer outra proposta, porque lida com essas ambiguidades mais profundas, essas ambiguidades do coração que modelam a nossa vida, que escravizam a nossa vida, que nos leva a fazer o que nós queremos fazer, que nos leva a fazer aquilo que a nossa natureza humana deseja fazer. Olha o versículo 19, o que diz? Diz assim o versículo 19. Esses números pequenininhos, é difícil para a gente achar, né? Mas eu vou achar. Aqui achei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí vem uma lista: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade. Essas ambiguidades que habitam o mais profundo do nosso coração. Mas Deus nos torna livres disso. Dessas ambiguidades que nós não temos como lutar, a menos que a vida do Espírito em nós nos capacite a dizer não a essas coisas. E isso é uma liberdade incrível. Você conseguir dizer não ao pecado. Essa é uma liberdade que só Cristo nos concede. Então, nós não somente somos livres dos desejos desse mundo, como somos livres para a obediência a Deus. E para a obediência a Deus nós conseguimos dizer: eu estou livre disso. Eu não preciso seguir os impulsos da minha natureza pecaminosa. Não com base na minha força, mas nessa vida do Espírito que agora habita em mim, que me faz reconhecer o que é mal, daquilo que é bom, que me dá forças e capacidade para dizer não, não, e viver uma outra vida, uma outra realidade. Então, essas ambiguidades do coração manifestam a dureza do nosso coração que nos impede de ouvir a Deus. E essa dureza do coração que nos impede de ouvir a Deus nos leva a edificar ídolos nos lábios de quem nós colocamos aquilo que desejamos ouvir. E nos tornamos escravos dos ídolos que nós mesmos criamos. Mas em Cristo, somos livres disso. Livres disso. No versículo 17, diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Porque agora nós fazemos aquilo que o Espírito que habita em nós nos leva a fazer. Dois modos de vida diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 16: deixem que o Espírito guie a vida de vocês.
Deixe que o Espírito sopre por meio de vocês. Entre os seus desejos, entre os seus sentimentos e as suas necessidades, permitam que seja o Espírito que defina a direção, a velocidade para onde vocês vão e como vocês vão. Coloquem aos pés do Espírito os seus sentimentos, os seus desejos, as suas ansiedades, as suas preferências. E o Espírito vai dizer para você, uma vez que você vive a minha vida, a vida no Espírito, eu vou indicar para vocês como vocês devem viver. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. É uma outra vida, uma outra realidade. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo. Cristo, então, é o agente dessa liberdade. Ela não é obra da lei, não é resultado da observância da lei. Muitas vezes nós somos tentados a retroceder àquilo que é conhecido e a voltar e a nos submeter àquela escravidão do passado, mas agora essa liberdade em Cristo implica em avançar na direção que Cristo nos deu. Não retroceder. Ele diz, retroceder no versículo 4, diz, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo. Vocês caíram para longe de Cristo. Então, em base em que nós nos colocamos diante de Deus? Em base do meu mérito, em base da minha disciplina, em base da minha observância, ou simplesmente em base da graça de Deus? Única e exclusivamente da graça de Deus. E quando nós nos colocamos única e exclusivamente na graça de Deus, não há espaço para sentimento de arrogância, de olhar o irmão de cima para baixo, de se sentir melhor do que o outro, porque é a graça. Debaixo da cruz tem lugar para todo mundo, mas é debaixo da cruz. Porque na cruz só tem lugar para bandido e para Jesus. Mas embaixo da cruz tem lugar para todo mundo. O Josué lá no Rio, na Niterói, canta, né? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, vai ter uma multidão de irmãos querendo me abraçar. E vão perguntar a uma voz, como é que você chegou aqui? E eu responderei a eles, foi graça, irmão. Graça, superabundante graça. Foi só isso, foi graça, foi graça. Não foi o Uber que eu tomei, foi a graça que eu recebi. Olha o apóstolo Paulo dizendo no versículo 2, prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo. Vocês sabem, né? Paulo sabe assim, vocês sabem o que eu fiz no verão passado, não sabem? Então, olha o que o Paulo diz, versículo 1, 23. Eu sou aquele que perseguia e agora anuncia a mesma fé que tentava destruir. Olha o versículo 9 do capítulo 2. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada. Versículo 19 do capítulo 2. Pois quando procurei viver pela lei, ela me condenou. Versículo 19 do capítulo 4. Eu estou aqui passando outra vez por dores de parto, para ver Cristo forjado em vocês. Para os Gálatas, essa preocupação de ser circuncidado era um retrocesso, que explicitava um equívoco em relação a Deus, um equívoco em relação ao plano de Deus, um equívoco em relação à obra redentora de Cristo, um equívoco sobre a função da lei dentro do plano de Deus, nega o testemunho do Espírito e revela uma confiança pessoal, um mérito pessoal. Por isso que ele diz, se vocês dependem dessa lei, Cristo não lhes servirá de nada. A circuncisão, para além de ser uma marca física, será uma expressão da separação de Cristo, uma queda para longe de Cristo. Por isso ele diz, volto a dizer de modo enfático, todo aquele que se deixa circuncidar deve obedecer à lei toda. E é interessante que no versículo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo muda o pronome. Já não é mais vocês.
Olha o que ele diz no versículo 5. Como é que ele muda o pronome? Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente. Versículo 6. Pois em Cristo não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. Essa fé se expressa pelo amor. Esperamos ansiosamente a receber por essa fé essa declaração que Deus fará no futuro, que vocês são justificados. Justificados. Qual é a marca, então, desse cristão que é livre? A marca desse cristão que é livre não é uma marca física no corpo. A marca desse cristão que é livre é a vida no Espírito que ele tem. Essa vida de liberdade. Liberdade, inclusive, para dizer não ao pecado. Para viver de uma outra forma. Viver de maneira diferente. Reconhecer essa ação de Deus na vida dele. Sendo assim, o que de fato importa não é essa presença ou ausência dessa marca física. O que importa é a fé. Essa fé que ama a Deus, essa fé que ama o próximo, essa fé que adora, que cuida, que serve, essa fé que tem uma implicação ética, tem uma implicação de santidade, esse amor a Deus, essa expectativa da vida do Filho de Deus, essa presença do Filho de Deus, nutre uma outra forma de viver. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que é que você vive assim? Já não encontrou isso no serviço, no trabalho? Por que é que diante dessa notícia você não se desespera? Por que é que diante dessa notícia de enfermidade você não fica apavorado? Por que é que diante da emergência climática você não se desespera? Por que é que você encara as notícias ruins dessa vida dessa forma? Por que é que você não faz o que todo mundo faz? É porque a gente não vive como todo mundo vive. É porque há uma vida do Espírito em nós. Mesmo uma senhora de 55 anos, batista tradicional, pode dizer, Deus me disse, meu filho, que é no domingo que eu vou me encontrar com Ele. Falei, é mesmo, mamãe? Deus te disse, me disse. Eu falei, aham. E no dia 8 de outubro, num domingo, olhou, deu um sorriso, caiu uma lágrima e foi ao encontro do Senhor. Deixe ser guiado pelo Espírito. Ao levantar-se amanhã pela manhã bem cedo, Senhor, eu não sei como será esse dia, mas eu sei com quem eu quero iniciar esse dia. Que seja o teu Espírito que me conduza. Que seja o teu Espírito que coloque na minha boca as palavras que devem ser ditas. Que seja o teu Espírito que me faça ouvir e discernir o que eu estou ouvindo. Que seja o teu Espírito que conduza a minha forma de pensar. Que seja o teu Espírito que me dê a palavra adequada para aquela situação difícil. Que seja o teu Espírito que me dê a confiança que eu preciso para enfrentar aquele desafio, a sabedoria para tomar aquela decisão, a coragem para proclamar essa liberdade em Cristo. Que seja o teu Espírito que retire todo o medo que me cerca, para que eu possa viver pelo teu Espírito, porque eu sou filho, sou herdeiro e vivo pelo Espírito. Liberdade para mim não é só o nome da minha igreja. Liberdade é a condição na qual eu me encontro. Não por mérito meu, não porque eu pertenço à igreja Livres, mas aquele que formou essa igreja me tem a mim e habita em mim, de maneira que a minha vida é uma vida conduzida pelo Espírito. É um outro conceito de liberdade, que só o Espírito pode esclarecer para a gente e nos conduzir. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, a oração de amanhã é,
Senhor, não sei como será esse dia, mas pela tua graça, me leve no teu Espírito. Me traga pelo teu Espírito. Que eu fale no teu Espírito. Que eu pense de acordo com o teu Espírito. Que eu ouça os sussurros do teu Espírito. Que eu veja com a esperança do teu Espírito. E que eu te espere ansiosamente pelo teu Espírito. Que Deus nos abençoe. Somos livres em Cristo Jesus para a liberdade. Jesus, o Senhor, nos libertou para a liberdade de podermos dizer sim. Sim ao Senhor, sim a Cristo, sim à sua vontade, sim à sua palavra, sim ao seu caráter, sim pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa liberdade que nos alcançou. Obrigado por essa liberdade que em graça, Senhor, em graça foi dada, Senhor, em graça pela fé é recebida, Senhor, e ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a viver, a crescer, Senhor, nessa liberdade. Na liberdade, Senhor, que gera vida, alegria, plenitude no Espírito Santo, assim como a Tua palavra foi ministrada. Leva-nos, Senhor, leva-nos a essa vida no Espírito Santo, crescermos no discernimento da voz do Espírito Santo, que é a Tua voz, Senhor Jesus, que é a Tua voz, Abba. Leva-nos, Senhor, leva-nos a vida plena na Tua liberdade, desfrutando da Tua presença, desfrutando do Teu dirigir, permitindo-nos, Senhor, sermos levados a dizer: o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho uma direção do Senhor, eu cresci, eu aprendi a ouvir a voz do Senhor, e por isso eu sou levado a dizer: Deus falou comigo, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma visão, e eu seguirei, e eu a seguirei, e eu viverei, e eu experimentarei da liberdade, da vida que há no Espírito. Crescendo no Espírito, ouvindo, tendo comunhão com o Espírito em Cristo Jesus, na liberdade que há no amor de Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos desfrutar dessa liberdade, não somente hoje, mas a cada dia, Senhor, a cada dia, Senhor. Obrigado.